Finalmente foi revelado o segredo que todo mundo estava tentando desvendar: o clube brasileiro com quem Cristiano Ronaldo está negociando para jogar. Além disso, vamos falar sobre a confirmação oficial do Arsenal liberando o Jorginho para o Flamengo e também sobre uma situação complicada que tem gerado um clima tenso dentro do Mengão por causa do vazamento de informações internas, especialmente sobre escalações. Desde o começo, o Arsenal já demonstrava a intenção de liberar o Jorginho antes do término do contrato, que vai até o final de junho. O clube inglês confirmou oficialmente a liberação e o jogador deve chegar ao Rio de Janeiro entre os dias 5 e 6 de junho. Essa movimentação é estratégica, já que o Flamengo quer ter o meia treinando com o elenco até a estreia no Super Mundial de Clubes, marcada para o dia 16 do mesmo mês. Isso significa que ele terá cerca de 10 dias para se ambientar e ajustar o ritmo antes do torneio. Agora, falando do Flamengo, o ambiente interno anda bastante incomodado com o vazamento constante de informações. Desde a chegada de José Botto, a expectativa era de uma gestão mais profissional, com controle rígido sobre o que sai para a imprensa e torcedores. Por um tempo, esse controle funcionou, mas recentemente as informações começaram a vazar novamente, causando muita frustração. O vazamento da chegada de Rodrigo Caio, as escalações e as substituições feitas pelo técnico Felipe Luiz são alguns exemplos recentes. Essa situação não passa despercebida. O próprio Felipe Luiz comentou que isso o incomoda e atrapalha o trabalho da equipe. Um desabafo importante que mostra que não é algo normal ou que deve ser aceito com naturalidade. Tanto ele quanto Botto têm se empenhado para tentar identificar a origem dos vazamentos, mas é um desafio enorme, já que pode partir de qualquer pessoa dentro do clube. Jogadores membros da comissão técnica ou outros funcionários. O clima é de alerta, principalmente com as competições decisivas pela frente, como a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e claro, a Libertadores, onde o Flamengo está brigando ponto a ponto com o Palmeiras. Mudando de cenário a situação, do futebol brasileiro como um todo também está em ebulição. Os clubes emitiram uma nota conjunta deixando claro que estão insatisfeitos com o processo eleitoral da Confederação Brasileira de Futebol. Eles pedem mudanças urgentes e estruturais, cobrando transparência e profissionalismo na gestão. Entre as reivindicações estão alterações no peso dos votos das federações, participação obrigatória dos clubes nas assembleias da CBF, criação da liga e reconhecimento das propriedades comerciais das séries A e B. Além disso, pedem uma governança mais eficaz, profissionalização da arbitragem, aprovação do calendário em conjunto com as ligas e maior investimento no futebol feminino e nas séries inferiores. Essas exigências refletem o desejo dos clubes por um futebol mais moderno e alinhado com os padrões internacionais. E claro, não poderíamos deixar de falar sobre o burburinho envolvendo Cristiano Ronaldo. Segundo notícias recentes, o craque português está em conversas para jogar no Brasil e não são tantos os clubes que poderiam arcar com esse investimento. O Palmeiras já descartou a possibilidade, restando então Fluminense, Flamengo e Botafogo. No entanto, informações indicam que quem realmente está tentando contratar o jogador é o Botafogo, por meio de negociações lideradas por John Textor. Ele está empenhado em trazer Cristiano Ronaldo para disputar o Super Mundial de Clubes pelo clube carioca. Isso tem deixado os torcedores em polvorosa, imaginando como seria ver o ídolo mundial no futebol brasileiro. É claro que, apesar da idade do jogador, que está próximo dos 40 anos, seu talento e experiência ainda podem fazer a diferença, especialmente em um torneio como o Mundial. Muitos fãs do Flamengo, inclusive, sonham em ver o astro vestindo a camisa rubro-negra, mas até agora a informação oficial é que as conversas estão mesmo com o Botafogo. A negociação está longe de estar concretizada, mas não deixa de ser um fato curioso e animador para o futebol nacional. Ver um dos maiores nomes da história do futebol europeu chegando ao Brasil seria um marco e poderia agitar ainda mais o cenário do futebol no país. Seguindo essa linha de grandes movimentações no futebol brasileiro, não dá para deixar de destacar o impacto que a possível chegada de Cristiano Ronaldo teria não só dentro de campo, mas também fora dele, na mídia, na economia dos clubes envolvidos e na relação com os torcedores.
O futebol nacional vive um momento interessante com clubes buscando cada vez mais protagonismo internacional e a presença de um nome do calibre de Cristiano pode dar um salto gigantesco nessa ambição. A chegada dele poderia elevar o nível técnico e também colocar o Brasil novamente no centro das atenções globais. Vale lembrar que o futebol brasileiro, apesar de ser historicamente uma potência, passou por períodos de menor destaque no cenário mundial, especialmente por conta da saída de seus maiores talentos para a Europa. Trazer um jogador consagrado, como o português, não só movimentaria a torcida, mas também poderia inspirar jovens atletas a permanecerem por aqui, valorizando as competições locais e contribuindo para o crescimento dos campeonatos nacionais. Ao mesmo tempo, o Flamengo tem mantido uma postura firme e organizada em suas contratações, como foi o caso do Jorginho. Esse meio-campista vindo do Arsenal promete trazer mais qualidade e experiência para o time, especialmente em competições de peso como o Super Mundial. A forma como o Flamengo se prepara para esse torneio mostra o quanto o clube está determinado a deixar sua marca, buscando um título que poucos times brasileiros conseguiram conquistar ao longo da história. O planejamento, a gestão e a paciência para integrar novos jogadores são fundamentais para o sucesso nessas competições de alto nível. No entanto, apesar dessa ambição e dos investimentos, o Flamengo precisa lidar com questões internas que podem comprometer sua performance, como o problema dos vazamentos de informações. A confiança dentro de um clube é um dos pilares para o sucesso, e quando detalhes estratégicos são expostos antes do tempo, a equipe fica vulnerável. Treinadores e jogadores perdem a surpresa tática e o adversário pode se preparar melhor, tirando qualquer vantagem competitiva que o time poderia ter. Essa situação é ainda mais preocupante quando o clube está envolvido em várias frentes, disputando campeonatos simultaneamente e precisando de foco total para manter o desempenho em alta. A busca pelo responsável pelos vazamentos é um sinal claro de que o Flamengo não aceita mais esse tipo de problema. O desgaste que isso gera pode afetar o ambiente do vestiário, a relação entre comissão técnica e elenco e até a confiança da torcida. Em momentos decisivos, cada detalhe importa e a organização interna tem que estar blindada contra qualquer tipo de infiltração que possa colocar tudo a perder. O Flamengo, com sua história e torcida apaixonada, sabe da importância de manter o controle absoluto dessas situações. No panorama geral do futebol brasileiro, o clima também não está nada fácil. A eleição para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol é um capítulo à parte. A insatisfação dos clubes com o processo eleitoral atual é um reflexo do descontentamento com a gestão do futebol nacional, que por muito tempo foi marcada por decisões políticas e falta de transparência. As exigências feitas pelos clubes mostram que eles querem mais participação, mais voz nas decisões e maior profissionalização em todos os níveis, desde a arbitragem até a organização dos campeonatos. O futebol brasileiro precisa de uma reformulação profunda para se adequar aos tempos modernos. Isso inclui uma arbitragem mais qualificada, com dedicação exclusiva dos árbitros e treinamentos constantes para evitar erros que possam influenciar resultados. Também é necessária uma governança mais transparente e eficaz, garantindo que o poder seja exercido com responsabilidade e que os interesses do esporte estejam sempre em primeiro lugar. Outro ponto fundamental levantado pelos clubes é o calendário, que muitas vezes sofre com conflitos e sobreposição de competições. A aprovação do calendário em conjunto com as ligas e a CBF visa organizar melhor o futebol, permitindo que times e jogadores possam se preparar adequadamente, evitando lesões e desgaste excessivo. Essa medida também busca valorizar as séries inferiores e o futebol feminino, que precisam de mais investimentos e visibilidade para crescer de forma sustentável. Nesse cenário, as exigências feitas pelos clubes são mais do que justificadas, pois refletem um desejo legítimo de transformação e melhoria contínua. A eleição da nova presidência da CBF, marcada para o final do mês, será decisiva para
o futuro do futebol brasileiro. Se as mudanças propostas forem implementadas, o futebol nacional poderá viver uma nova era com mais profissionalismo, competitividade e respeito às entidades que realmente fazem o esporte acontecer, os clubes. Enquanto isso, a expectativa pela possível contratação de Cristiano Ronaldo segue mexendo com o imaginário dos torcedores. A figura do craque português transcende o esporte, sendo uma referência global que carrega consigo uma legião de fãs. Ver o nome dele associado a um clube brasileiro reacende a paixão pelo futebol e cria uma aura de entusiasmo independentemente de como a negociação evolua. Além disso, a experiência e o profissionalismo de Cristiano poderiam contribuir muito para o desenvolvimento do time que o contratar tanto dentro quanto fora de campo. Ainda que a idade seja um fator a ser considerado o histórico do jogador, mostra que ele mantém uma preparação física exemplar e uma mentalidade vencedora que o mantém competitivo mesmo em fases avançadas da carreira. Isso pode ser um diferencial importante para o clube, que conseguir trazer o português especialmente em competições onde a experiência e a liderança fazem toda a diferença. Por outro lado, o futebol brasileiro tem mostrado sinais de amadurecimento, com clubes cada vez mais atentos à gestão e à estratégia de contratações. A chegada de jogadores renomados precisa ser bem planejada para que o investimento traga retorno dentro de campo e fortaleça o clube também economicamente. O equilíbrio entre trazer talentos de peso e desenvolver jovens promessas é o caminho para um futuro sustentável e vitorioso. Além disso, a movimentação de nomes como Jorginho reforça o comprometimento do Flamengo com a busca pela excelência. A adaptação rápida do meio-campista inglês será fundamental para que o time esteja no seu melhor quando a disputa pelo título do Mundial começar. A expectativa da torcida é alta e a pressão é grande para que o clube mantenha a hegemonia e traga mais um troféu internacional para a galeria. A questão dos vazamentos, por sua vez, mostra que ainda há desafios internos a serem superados. A cultura de sigilo e controle de informações é essencial para que as estratégias sejam bem executadas e para que o ambiente dentro do clube seja saudável. O Flamengo terá que continuar trabalhando forte nesse aspecto para evitar que a pressão e o desgaste comprometam o desempenho do time. No cenário geral, o futebol brasileiro está diante de um momento de transformações. As mudanças exigidas pelos clubes na CBF indicam um desejo coletivo de evolução e modernização, algo fundamental para que o esporte continue sendo a paixão nacional e cresça em competitividade no cenário internacional. A união dos clubes em torno dessas demandas é um sinal positivo, mostrando que a classe está consciente dos desafios e pronta para enfrentá-los. Enquanto isso, as negociações para a chegada de grandes nomes como Cristiano Ronaldo mostram que o futebol brasileiro ainda tem muito apelo e pode atrair estrelas internacionais desde que haja planejamento e estrutura para receber esses atletas da melhor forma possível. A combinação de investimento, profissionalismo e paixão pela camisa pode fazer com que o Brasil volte a ser referência mundial no futebol. A temporada que vem promete ser emocionante, com jogos decisivos, confrontos acirrados e muita expectativa tanto para os torcedores quanto para os envolvidos nos clubes. A disputa pelo título da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Super Mundial de Clubes terá cenas que ficarão marcadas na memória, especialmente se jogadores de renome e times preparados estiverem em campo. Enquanto os bastidores continuam movimentados com negociações e ajustes estratégicos, o espetáculo dentro das quatro linhas segue sendo o principal foco para quem ama futebol. A torcida vibra, o técnico pensa nas melhores formações e o elenco se dedica para mostrar o melhor futebol possível. O clima está quente, as emoções à flor da pele e a certeza é de que essa fase vai marcar uma época importante para o esporte no país. E nesse contexto, todos os detalhes contam a chegada de um reforço, a organização da equipe, a gestão profissional e o respeito pela história de cada clube. O futebol brasileiro respira mudanças, desafios e oportunidades, e só os que estiverem preparados para essa nova realidade vão se destacar e alcançar o sucesso desejado. Cristiano Ronaldo, chegando ou não,
O Brasil tem uma legião de craques e talentos que prometem deixar sua marca e continuar a fazer o futebol daqui ser admirado em todo o planeta. A paixão dos torcedores, a qualidade dos jogadores e a competitividade dos campeonatos são ingredientes que garantem que a emoção nunca vai faltar e que a cada temporada teremos histórias novas para contar, rivalidades renovadas e momentos inesquecíveis. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo entrou em campo no último domingo para o clássico contra o Botafogo com muita expectativa, mas o jogo terminou sem gols, refletindo uma partida equilibrada e marcada pela forte disputa no meio-campo. No entanto, a notícia que acabou preocupando a torcida rubro-negra não foi o resultado, mas sim a situação do uruguaio De La Cruz, que saiu de campo ainda no segundo tempo devido a uma lesão. O clube confirmou, na noite do mesmo domingo, que o meia sofreu uma entorse no joelho esquerdo, o que gerou apreensão entre jogadores, comissão técnica e fãs. De La Cruz vinha mostrando boa forma desde o início da temporada, sendo uma peça importante no esquema tático do Flamengo. Sua capacidade de armação e velocidade foram elementos essenciais para o time durante as últimas partidas. A lesão no clássico contra o Botafogo, portanto, representa um desafio não apenas para o jogador, mas para o elenco como um todo. Ainda que o resultado do jogo não tenha sido o esperado, a maior preocupação ficou voltada para o tempo de recuperação e o impacto que a ausência do uruguaio poderá causar nas próximas rodadas do campeonato. A entorse no joelho, por ser uma lesão comum entre atletas que demandam movimentos rápidos e mudanças de direção, pode variar bastante em gravidade. Por isso, o Flamengo agiu com cautela e anunciou que o jogador será submetido a exames de imagem, especificamente uma ressonância magnética, já na segunda-feira, para um diagnóstico mais preciso. Essa avaliação é fundamental para entender se haverá necessidade de um período de descanso prolongado, fisioterapia intensiva ou mesmo intervenção médica. A expectativa é que os resultados desses exames possam indicar o melhor caminho para o tratamento e, consequentemente, para o retorno do jogador ao time. Para a comissão técnica liderada pelo treinador, essa é uma fase delicada, pois o elenco ainda busca entrosamento e consistência para a disputa das competições que se avizinham. A possível ausência de De La Cruz obriga a equipe a buscar alternativas para manter o desempenho ofensivo e a fluidez no meio-campo. Em contrapartida, abre espaço para outros jogadores mostrarem seu valor e garantirem competitividade dentro do grupo. A situação também reforça a importância da gestão de atletas e do trabalho preventivo para evitar lesões que possam comprometer o rendimento do time. Do lado da torcida, o sentimento é de preocupação, mas também de confiança na recuperação do uruguaio. De La Cruz, conhecido por sua dedicação e profissionalismo, certamente fará o possível para retornar em condições plenas. Enquanto isso, o Flamengo segue focado nos treinos e na preparação para os próximos desafios, consciente de que o calendário é apertado e que cada ponto pode fazer diferença na luta por títulos. Em resumo, o empate sem gols contra o Botafogo acabou ficando em segundo plano diante da notícia da lesão de De La Cruz. O clube segue atento e esperançoso para que o exame de ressonância magnética a ser realizado na segunda-feira traga um prognóstico otimista, minimizando os impactos para o elenco. Até lá, a torcida acompanha de perto as atualizações e torce para que o jogador uruguaio volte em breve a brilhar com a camisa do Flamengo, contribuindo para o sucesso do time na temporada. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!